Bom dia pessoal do oitavo ano, vamos aqui começar mais uma aula dessa semana, ok? Semana passada a gente começou em seu capítulo sobre produtos notáveis, ok? E vamos continuar nesse capítulo. Porém, nesta semana vamos ver alguns casos especiais. Como assim? Na semana passada a gente viu o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o triplo, o cubo, na verdade, o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, ou seja, quando eu tenho dois números, entre parênteses elevado a 2, somando ou subtraindo, ou quando eu tenho dois números somando ou subtraindo, elevado a 3. Então a gente aprendeu a calcular esses casos aplicando a distribuição, certo? Quando o número é elevado a 2 é porque é ele vezes ele. Quando é um número elevado a 3, é o número multiplicado 3 vezes. Olhem aqui. Aqui eu tenho quadrado da soma de três termos. Note que aqui é uma diferença. Antes eu só tinha a mais b elevado a 2. Aqui eu tenho a mais b mais c elevado a 2. Consideramos isso casos especiais. E não é difícil resolver. Vamos ver aqui nessa aula. De novo, a gente aplica a propriedade da potência. O que é um número elevado a 2? É ele vezes ele mesmo. Então, se eu tenho a mais b mais c elevado a 2, o que isso significa? Que eu vou ter a mais b mais c vezes a mais b mais c. Pronto, cheguei aqui. Como é que eu resolvo, professor? Aplicando a distribuição. O A multiplica todo mundo do outro parênteses, o B multiplica todo mundo e o C também. Então vamos lá, passo a passo. Então vou começar pelo A multiplicando os três termos aqui. Ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. A vezes C, AC. Certo? Como são variáveis diferentes, eu não posso somar expoente nenhum, eu apenas junto os dois. De novo, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, A vezes C, AC. Ok? Vamos agora para o B. O B vai multiplicar todos que estão lá do outro lado. Então, B vezes A, AB. B vezes B, B ao quadrado. E B vezes C, BC. E para terminar, esse C aqui multiplica todos. C vezes A, AC. C vezes B, BC. E C vezes C, C ao quadrado. Pronto? Não. Agora vamos somar os termos semelhantes. Eu tenho algum A ao quadrado? Um outro A? Não. Então repito. Eu tenho algum outro B ao quadrado? Não. Então repito. Eu tenho algum outro C ao quadrado? Não. Então repito. E agora vamos aqui. Ó. Eu tenho um outro AB? Tenho. Ó. AB mais AB, 2AB. Eu tenho algum outro AC? Tenho. Então AC mais AC, 2AC. E por último, eu tenho um outro BC? Tenho. BC mais BC, 2BC. Resposta final. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Professor, é muito grande, sim, mas você vê que se fizer com atenção, não tem erro. É apenas juntar letras, certo? Então, quando eu tenho três termos, A mais B mais C elevado a 2, resolvemos dessa mesma forma, ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Olhem aqui. Aqui eu tenho dois termos, A mais B, multiplicado por outros três termos. Como é que eu resolvo multiplicação de entre parênteses? Aplicando a distributiva. Então vamos lá. A mais B vezes esses três termos. O A que está aqui multiplica todo mundo que está no outro parênteses e depois o B também multiplica todo mundo que está no outro parênteses. Então vamos começar. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Repete, somos expoentes. Então A ao cubo. A vezes menos AB menos A ao quadrado B. Então note que esse A vezes A dá A ao quadrado. E A vezes B apenas repete aqui. A vezes B ao quadrado fica AB ao quadrado. Agora vamos para o B. Ó. B vezes A ao quadrado B. B
vezes menos AB vai dar menos AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Tá certo? Então agora como é que fica aqui? Eu tenho algum outro A ao cubo? Não, então só repito. Eu tenho algum outro B ao cubo? Não, apenas repito. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho menos A ao quadrado B mais A ao quadrado B. Menos com mais, subtrai. 1 menos 1, 0. Então esse termo aqui sai fora. AB ao quadrado menos AB ao quadrado. Sinais diferentes subtrai. E 1 menos 1 também vai embora. Então, tudo isso aqui se transformou apenas em A ao cubo mais B ao cubo. Ok? Basta fazer o passo a passo. Professor, ficou complicado. Volta aí o vídeo, rever. Certo? Quando eu for resolver, note que aqui eu tinha A mais B vezes o outro termo. Aqui eu tenho A menos B vezes o outro termo. Quando eu fizer toda a distributiva novamente, a mesma coisa que eu fiz aqui, você vai ver que vai cortar, ou seja, eliminar vários termos, e no final vai ficar A ao cubo menos B ao cubo. Qual a diferença? Que se aqui eu tenho mais, no final aparece o mais, se aqui eu tenho menos, no final aparece o menos. Tá certo? Então, produtos notáveis, pessoal, basta ter atenção e resolver devagar o passo a passo, que não tem erro, tá bom? Fiquem aí com a aula, resolvam a atividade com atenção, até a próxima aula.